Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 10 de novembro de 2025, 10/11 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Libra, do dia 21/10, a lua em Câncer, final de Câncer, fazendo uma conjunção com Júpiter. Lá para as 14h30, ela começa, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Leão. Então ela está fazendo uma conjunção com Júpiter em Câncer, fazendo oposição a Plutão em Aquário, fazendo um sextil com Urano retrógrado em Touro, fazendo trígono com Saturno e Netuno retrógrado em Peixes. Bom, aqui já mostra um desafio muito grande por si só, que é essa conjunção dessa Lua, final de Câncer, com Júpiter, final de Câncer. Então, quer dizer, aqui o emocional e o sentimental altamente sensível e altamente exagerado. Então, o que a pessoa está sentindo, as emoções que a pessoa está vivendo, já estão assim muito sensíveis e exageradas. Ela pode exagerar nesse emocional e nesse sentimental. Principalmente ali na área da família, do lar, da casa, na relação com as mulheres, com as pessoas, com a ancestralidade, com a raiz. Se esse emocional e esse sentimental estiver tendo alguma relação com o objetivo de vida, com a área profissional, com o trabalho, com como a pessoa quer ser vista ou é vista, e com que ela objetiva e almeja no seu trabalho, no seu profissional, esse exagero dessas emoções e desses sentimentos vão entrar em um conflito maior ainda em relação a ela mesma e ao objetivo de vida e ao trabalho e ao profissional dela. E ela vai querer impor, vai querer dominar, vai querer controlar, vai querer atropelar em função desse emocional e desse sentimental e do exagero dessas emoções e desses sentimentos. E aí corre o risco de ainda ser injusta, porque não perde a visão do entendimento do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo, não enxerga, não vê. Só vai para o que entende emocionalmente, sentimentalmente, sobretudo em relação à família, à casa, ao lar, ao íntimo dela, ao emocional profundo dela, e ao que objetiva na vida, os objetivos da vida, o trabalho e tal, por conta dessa oposição com Plutão em Aquário. Então a pessoa perde o senso de fraternidade e solidariedade, e aí acaba cometendo uma injustiça. E aí prestar atenção nesse sentido, porque pode ficar realmente bastante injusto, não vendo a realidade, não enxergando o real do momento e acaba sendo injusto. Acaba atropelando, acaba sufocando, acaba ela mesma e os outros. Entende? No sextil com Urano retrógrado em Touro, aí a pessoa vai poder, se ela
administrar esse emocional, esse sentimental no interno dela, porque câncer é uma coisa para o interno, é na própria pessoa, vivendo esse emocional, esse sentimental com justiça e sabedoria, nesse sextil com Urano, ela consegue promover as mudanças materiais que quer em função desse objetivo de vida, do trabalho e do profissional. Mas Urano está retrógrado. Urano rege Aquário, onde Plutão está. Urano em Aquário fala de fraternidade, de solidariedade, de consciência superior. Está retrógrado em Touro. Então está pedindo para olhar como é essa relação com a matéria, com o dinheiro e com a economia. Está tendo uma relação com a matéria, com o dinheiro, com a economia, de uma maneira indiferente, sabe? De uma maneira fria, exclusivamente mental e racional, sem perceber a solidariedade e a fraternidade da história, o coletivo, os outros. Como é que a pessoa se relaciona com com os assuntos da matéria, do dinheiro e da economia? Entende? Então tem que observar, porque esse Urano, se vai para o lado da indiferença, fica frio e fica querendo porque está querendo as histórias e dá problema. Principalmente, né, com esse Urano fazendo oposição a Mercúrio em Sagitário e a Marte em Sagitário, que estão em conjunção. Então fica aquela coisa assim, querendo o que quer e, de novo, atropelando tudo, nas atitudes e no mental. Então tem que observar como é que é essa história da relação com a economia e com o dinheiro para dar conta de promover as mudanças aqui que está querendo. E ali naquele trígono com Saturno retrógrado em Peixes e Netuno retrógrado em Peixes, pede para olhar mais ainda a realidade disso tudo, o real, a estrutura real, a vida real, o real, para não cair nas ilusões e fantasias, e nas ilusões e fantasias também das falsas estruturas, de achar que tem uma estrutura tal e não tem. Porque está na ilusão, está na fantasia. Entende? Esse Urano retrógrado em Touro está pedindo para todo mundo observar e refazer, reavaliar, refazer o caminho do movimento de Urano em Touro, porque quando o Urano entrou em Touro, veio muitas mudanças tecnologicamente falando na relação com o dinheiro, com a economia no planeta. Os equipamentos, as máquinas, os apps, os bitcoins, as moedas virtuais, a maneira de fazer comércio, tudo isso foi o lado dos equipamentos, da evolução tecnológica no mundo material da economia. As máquinas, as novas máquinas para plantar, as novas tecnologias, novos equipamentos, até para cuidar do meio ambiente, também os novos conceitos. Mas aqui também está pedindo para ver assim, como é que a pessoa e todo mundo está se relacionando com a matéria e com o dinheiro, onde acaba destruindo as próprias pessoas e o meio ambiente. Está sendo fraternal, está sendo solidário, essa relação com o meio ambiente, com a economia, com o dinheiro. Esse Urano retrógrado em Touro vai ficar aí até abril, e aí depois ele começa a voltar no movimento direto para ir para Gêmeos, e depois ficar 7 anos em Gêmeos, e aí promover outras mudanças que eu já falei aqui, mas tem mais para falar. Então está pedindo para ver isso aí, como é que está essa relação.
se está sendo uma relação de ganância, se está sendo uma relação com a economia, com o dinheiro, com a matéria que destrói tudo e todos. Porque se a gente observar a existência é altamente generosa e solidária, fraterna. Olha a natureza, olha um pé de manga, por exemplo. Quantos frutos ele dá exageradamente em X tempo, de laranja, de limão, de acerola. Olha a quantidade de frutos. E se tem muitos pés dessas plantas, olha a quantidade imensa. Olha o tanto que a existência é generosa. Então está mostrando, sobretudo, para os que conseguem muito dinheiro, muita matéria, que tudo isso não é para ela administrar para o bem de todos, não é para ficar para ela somente. Não tem problema a pessoa ter uma casa confortável, carro que proporciona facilidade, roupa boa, comida boa, nada disso, muito pelo contrário. É ótimo a pessoa conseguir isso. Mas no que ela já tem um tanto bom para ela colabora com aqueles outros que não conseguem, porque tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue porque não tem capacidade para conseguir, e tem gente que não consegue porque não vai conseguir, ela precisa conseguir outras coisas. Porque se ela conseguiu esse mundo da matéria, vai prejudicar a evolução espiritual dela, que é o risco que essas pessoas que conseguem muito materialmente correm. Porque conseguem muito materialmente e não conseguem ser solidárias, não conseguem ser fraternas, elas ficam egoístas e egocêntricas. E isso leva para um, para um problema nesse caminho da evolução espiritual, por causa do egoísmo, do egocentrismo. O egoísmo, o egocentrismo atrapalha exageradamente a evolução espiritual. Assim como as mentiras, as traições, as trapaças, entende? A corrupção, o manipular, o controlar, o submundo. Tudo isso atrapalha a evolução espiritual. A pessoa fica muito tempo naquilo que não é saudável para ela mesma. Então, quando as pessoas conseguem desenvolver bem esse ganho material, no que está confortável para ela, busca ajudar os outros. Alguém a estudar, alguém a fazer um tratamento médico, odontológico, psicológico, alguém a ter uma morada para ficar com a vida mais tranquila, comprar um lote, comprar uma casa para alguém, uma viagem, um estudo, um tratamento, sabe? Tudo isso a pessoa pode fazer para uma pessoa ali, para outra pessoa ali, para outra pessoa ali. Para quem consegue fazer para 10 pessoas de uma vez, faça, para 100. Entende? Ensinar, pagar um curso para alguém aprender a dar conta de desenvolver uma atividade do seu sustento, porque o planeta aqui, por enquanto, é isso. É essa escola e esse hospital. Então, os que podem ajudam nesse sentido. Esse trígono aqui com Saturno e Netuno em Peixes está falando muito isso. Entende? Sai dessa história aqui, dessa oposição, dessa Lua com Plutão, e sai dessa história, dessa oposição, desse Urano retrógrado em Touro com Marte em Sagitário, com Mercúrio em Sagitário. Aqui está pedindo justamente isso. Ó, toma uma atitude através da sua liberdade, da sua justiça e dos seus conhecimentos para ser fraterno com os outros e para relacionar melhor com a economia, com a matéria, sendo solidário e fraterno. Marte em oposição a Urano, porque senão fica na revolta, na rebeldia, na indiferença, na frieza de querer daquela forma que ele entende, de fazer as mudanças atropelando tudo.
no mental ali em Sagitário, ó, expanda o seu mental. Coloque o seu mental a serviço de expandir boas falas, boas comunicações, boas conversas, bons entendimentos para todos. E essas falas e esses entendimentos desenvolver fraternidade e solidariedade para as pessoas, para o planeta, para o meio ambiente, economicamente falando, materialmente falando. Entendeu? No que a Lua for começar a fazer o seu movimento em Leão, aí observar a generosidade e o lado generoso do emocional e do sentimental. Para esse leão, essa rainha e esse rei serem generosos e não tirânicos. Entende? Observar por aí. Vai ser mais interessante. Tá bom? Essas são as informações para o dia de hoje. Querendo saber mais, tem que fazer o próprio mapa. Procure algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa, para ter muito mais informações do que isso aqui que eu estou falando. E se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso, que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.